Alô, alô, quem fala? Fala, meu irmão, tá tranquilo? Agora sim, tá escutando bem? Tá ótimo. Vou começar agora então, beleza? Show de bola, fera, obrigado. Antes de tudo, queria dizer que você é 100% e me amarra tuas perguntas. Pô, obrigado, cara. Fico feliz. E já tô ficando sócio aí da família Grace. Na semana eu entrevistei É, eu vi, o olha. Royler, ficou muito bacana. E no final também ele fez uma homenagem, igual você tá fazendo ao seu pai, ele fez ao pai dele, o grande MSL. Aí Uhum. fez uma tour na sala dele, aí tem os kimonos que ele ganhou os mundiais, É, e o kimono quando ele era pequenininho, a foto dele com o pai dele, ficou, o pessoal se amarrou bastante. E depois maneiro, você legal. pode fazer isso também. Escritóriozinho seu, você faz aí colocar os primeiros kimonos seu, foto É, eu sua vou do seu fazer, pai. vou fazer. E outra coisa que vai ser legal, o pessoal chama de memorabilia, que Que é é isso? as coisas de memória, tipo o kimono do seu pai. Você deve ter essas Ah, coisas, tem, coisas. tem, sim. Não, E eu depois pretendo fazer fazer, sim. colocar numa moldura para o pessoal Com certeza, visitar. cara. O primeiro kimono dele, esse tipo de coisa. O pessoal que é fã se amarra. Então, Com vai certeza, eu vou ser bacana. fazer. Os troféus da época do Pride, né? Vai, com certeza. Vai ser bacana. Tá boa. Porra, uma honra conversar com você, o pessoal que não te conhece, né? Assim, você é de uma educação, você é um cara assim, fino, bacana pra caramba. Muito Então, obrigado. todas as pessoas que eu já entrevistei da família Grace, graças a Deus, todos me tratam super bem, eu me dou bem com todo mundo, mas você em especial, assim, você tem uma coisa assim, muito especial, cara. É bom falar isso. Você parece ser Obrigado. uma pessoa realmente de índole, de caráter muito bom. É sempre bom falar com você, falando do fundo do coração mesmo. Muito obrigado, fico feliz com esses elogios. E se está dizendo, então, tá bom. Valeu. Tamo junto. Eu queria fazer uma pergunta, né? Depois de falar do seu pai, mas uma pergunta que o pessoal sempre pede para falar, até porque essa pessoa também é um pai para você. Você mesmo, no dia que a gente fez a gente já fez duas entrevistas, e na primeira você citou pessoas que sempre foram importantes para você, e você citou bastante o Ralph, né? Quando seu pai Sim, faleceu, você é novo, e o Ralph e o Renzo, principalmente o Ralph, foi como um pai para você. E teve essa situação, né? Que ele acabou, aquele desentendimento com o cachorrinho, e ele acabou sendo preso, enfim, como que você recebeu essa notícia? Ele que é um pai para você, enfim, uma pessoa super importante. Fala para a gente como que você recebeu essa notícia, se você achou, até pelo relacionamento histórico do cachorrinho, do cachorrão que tem com seus tios, enfim, tiveram com seu pai também, que eles eram amigos. Pô, você imaginou que essa situação ia chegar a esse ponto? E como que você recebeu essa situação? E fala da importância do Ralph na sua vida. eu acho assim, o Ralph foi uma pessoa que realmente, claro que esse papel de pai nunca vai ser preenchido completamente, mas ele foi uma pessoa que preencheu grande parte desse papel, né? E é engraçado porque eu crescendo bem novo, eu não via ele muitas vezes, eu via ele poucas vezes, né? Ele ia pouco para o Brasil. Mas mesmo assim eu sempre tive uma conexão muito grande com ele. Quando eu cresci mais, que eu vim para Nova York, que eu consegui conviver com ele assim muito mais do que quando era pequeno, foi quando a gente realmente criou uma relação ainda melhor. E é engraçado porque eu moro aqui em Nova York, eu vejo meu tio Renzo quase todo dia, e mesmo assim, por mais que o Ralph mora na Califórnia, eu ainda tenho uma conexão muito forte com ele, igual a do Renzo. Então, assim, ele é uma pessoa muito especial para mim, para os amigos dele, ele é uma pessoa fantástica, pode contar com ele para tudo. E, assim, é chato quando esse tipo de coisa acontece, porque as pessoas começam a criar uma visão dele que, assim, que não é o que a gente vê, entendeu? Não é o que a gente experiencia. Então, assim, eu só queria dizer que eu gosto, amo muito ele, que eu vejo ele como um pai para mim também, como meu tio Renzo, como meus primos, Gregor, Igor, Hollis, Neymar, Robicinho. Todos eles fizeram um papel muito, muito importante no meu crescimento como lutador, como pessoa. Eu sou muito grato a todos eles, especialmente ao meu tio Ralph. Sobre o que aconteceu, assim, o cachorrão é uma pessoa fantástica. Eles, inclusive, os dois sempre foram amigos da família. E, como você disse, eu realmente não achei que fosse, né, fosse levado a
a esse nível, a consequência, mas como o próprio Ralph disse, ele arcou com a consequência, ele falou, acho que no post dele ele falou que é um quote um ditado da arte da guerra, se eu não me engano, onde ele diz que se você sabe as guerras que você deve lutar, você nunca vai perder nenhuma. Se eu não me engano, foi algo assim. E assim, eu acho que foi uma guerra errada, acho que foi uma atitude que talvez, assim, muitas coisas que a gente leva em consideração no momento ali, que não estava lá, mas deu no que deu e o Ralph, ele arcou com as consequências, não tentou fugir de nenhuma maneira, como muita gente disse, ele arcou realmente. E, assim, eu acho que qualquer pergunta que você possa ter, qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo possa ter em relação a esse caso, o que aconteceu, eu recomendo vocês irem lá no Instagram do Ralph, que ele fez um post muito legal. Eu não estou lembrando de cabeça aqui 100% por cada palavra, mas resume bem a atitude dele em relação a isso, como ele encarou essa consequência da atitude dele. Então, assim, ele se declarou muito bem. Eu acho que lendo aquele post vai falar muito melhor do que qualquer coisa que eu possa tentar falar agora. Mas eu Bacana, quero dizer que eu amo muito ele, que ele é uma pessoa muito especial para mim. bacana. E agora, falar daquele dia, na entrevista que a gente fez mais ou menos há 2 semanas, a gente falou sobre o lançamento do documentário, né, Cartas para o Meu Pai, que já foi lançado no dia 29. E então a gente não vai falar perguntas que a gente já fez sobre como é que foi a ideia, enfim, a Sim, gente já sim, vai sim. falar sobre a consequência. Se você Sim. imaginava que já ia ter uma repercussão tão grande, assim, tão positiva, tem mais de 60 mil visualizações, Uhum. e né, se você imaginava isso, né, seu pai é um grande nome da história do jiu-jitsu, uma figura importante, polêmica, muito querida também ao mesmo tempo, por muitos, se você imaginava que teria essa audiência tão grande nesse documentário? Sim, é até engraçado você perguntar isso, porque isso foi uma coisa que a gente ficou pensando muito, né? Eu e o Alan, que é o diretor, produtor, a gente optou por não mostrar o documentário para, assim, quase ninguém. Foram, acho que até ele ser lançado, foram 2 pessoas que assistiram, né? Então, assim, praticamente ninguém, quase ninguém assistiu o documentário até realmente ser lançado no YouTube. Então, assim, a gente estava sempre com o pé um pouco atrás, não atrás, mas assim, se questionando como ia ser, qual ia ser a reação de todo mundo, né? E essas 2 pessoas que a gente mostrou, elas são pessoas próximas da gente, que sabem, né, o meu dia a dia, conhecem o Ellen. Então, são pessoas que, por mais que a gente gostou da reação delas, que foi bem emotiva, a gente não tinha certeza que todo mundo ia ter uma reação né, como elas tiveram. Então, quando a gente lançou o vídeo, estreou o vídeo, o documentário, o filme, foi, pô, sensacional, porque todo mundo, né, se uniu, gostou da história, estou recebendo até agora mensagens, pô, textos gigantes, contando como esse filme, como é que eu posso dizer, como esse filme relembra a história da própria pessoa. Então, assim, são muitas coisas que me fizeram muito feliz, me deixou muito feliz em Que muita relação. gente passou essa situação também em Muita relação gente, aos próprios sim, pais, né? Assim, pessoa muita que gente perdeu o pai passou. jovem. Exato, mas eu não esperava, assim, eu realmente não esperava essa reação de todo mundo, assim, foi uma reação muito grande das pessoas de emoção e a palavra elas se identificaram com a história. Então, assim, muita mensagem mesmo, de verdade. O vídeo agora, acho que se não me engano, tem mais de 500, eu acho, comentários. Então, assim, comentários não só, pô, parabéns, comentários realmente longos, com significado. Então, assim, todo mundo que está assistindo, se vocês não assistiram, por favor, vão lá, tenho certeza que vocês vão gostar. E para todo mundo que já assistiu, muito obrigado. E para todos aqueles que me mandaram mensagem, muito obrigado também, fico muito feliz. Estou lendo todas as mensagens ainda. Vai demorar um pouquinho, que são várias, mas fico feliz de estar recebendo elas e de saber que com essa história a gente conseguiu
inspirar algumas pessoas, confortar algumas famílias, alguns filhos, pais. E eu acho que assim é uma lição de um aprendizado para todo mundo também. Um dos comentários que eu mais vi foi várias pessoas falando que tem os pais, né, ou filhos, e falando que a partir de hoje vão começar a dar mais valor aos momentos juntos. Então, assim, esse era um dos nossos objetivos quando a gente estava construindo, gravando esse documentário. E fico feliz de estar recebendo essa resposta sensacional de todo mundo. E o bacana também, igual você falou, em termos de likes e dislikes, até pela figura do Ryan ser também considerada muito polêmica, e sempre tem aquele hater, aquele cara que entra só para poder colocar o dislike ali. No caso do seu vídeo, a proporção é a cada 1000 likes tem um dislike, tá? Uma quantidade de likes absurda. E todos os comentários, tem muito comentário da impressão que é aquele cara que um dia ele tem, tipo, um cara que foi aluno do seu pai, conheceu, ele falou, não, conheci o seu pai, mas eu fui aluno dele só 2 meses. Aí depois ele faleceu, eu comecei a ser aluno do outro. Mas assim, dá a impressão que esse cara queria um dia desabafar com alguém sobre o Ryan, que ele achava. Então, assim, tem muita gente no documentário que a gente vê, por exemplo, que é o cara que escutou sempre pessoas criticando o Ryan e ele não tinha para quem ele se defender. E agora ele viu você, ele falou, nossa, nada melhor do que eu falar pro próprio filho dele, que ele era um cara maneiro e tal, que você vê, a maioria dos alunos dele gostavam bastante dele. Então, assim, não, os alunos acho que você dele, mesmo você vai ficar bem emocionado quando você lê todos, né? Porque a maioria realmente é bem positiva. Uma coisa, assim, eu sou filho dele e eu falar o quanto eu amo ele e a relação que eu tive com ele é uma coisa, assim, muito maneira, muito legal, mas é um negócio que é até esperado, né? Agora, quando eu vejo, assim, centenas de alunos, de pessoas que tiveram relação com ele, pessoas que nem nunca viram ele, mas a paixão que eles têm, o respeito, acima de tudo, e a lealdade, assim, é uma coisa incrível, entendeu? Às vezes o time passa por um momento difícil, mas as pessoas continuam juntas. Por exemplo, agora no Covid, todas as academias estão praticamente fechadas, mas todo mundo se une para representar o meu pai. Então, eu sou muito grato a todo o time de São Paulo. A gente tem um ditado que é mais que um time, uma família. Para mim, realmente isso significa palavra por palavra, porque eles realmente, depois de 13 anos, eles continuam leais como se meu pai estivesse vivo e de uma maneira eu acredito que esteja assim no coração e na mente de cada um. E uma coisa bacana do documentário, que é uma parte bem marcante, que em nenhum momento tentam colocar a imagem do Ryan como um super-herói, nada. E tem até a hora que fala, o Ryan ele era no Brasil considerado muito polêmico para algumas pessoas, muitas pessoas achavam ele violento, enfim, aquela coisa que a imagem dele muitas vezes recebeu esse tipo de relação. Mas aí você, até no final, você fala, então, em nenhum momento vocês querem que o Ryan seja um herói, mas aí você fala, mas ele é o meu herói. Então, assim, o bacana é isso, que para as pessoas que estão vendo, que antes de criticar, ou pensa, pô, ele é o pai, o Ryan é o pai desse garoto, esse menino Ryan é um cara bacana, ele é o filho do Ryan. Então, assim, será que eu vou chegar aqui e falar uma coisa que eu não gosto? Pensar 2 vezes, porque ele é seu pai. E a sua relação com ele, então, assim, você disse várias vezes que ele sempre foi um bom pai, ele era carinhoso, para os irmãos dele ele era um ótimo irmão, para os alunos dele ele era um ótimo professor. Então, assim, né? Então as pessoas têm que enxergar também que existe um lado positivo, que existe um lado bacana e tentar também. Foi bom resgatar essa parte, porque muitas pessoas que não conhecem o Ryan passaram a ter raiva dele por causa que ouviram falar que ele fez isso, que ele fez aquilo. Pode até ter feito, né? E muita gente reconhece que ele brigou várias vezes, que ele teve algumas atitudes que não foram legais, mas ele foi um bom pai para você e você tem ele como herói. É direito seu gostar dele. Isso é legítimo. Até é engraçado você falar esse negócio de herói, porque eu acho que foi ontem, essa semana, a gente estava conversando sobre isso e alguém chegou para mim no Instagram e falou, né, sobre herói, quadrinhos, enfim. E aí falou que se meu pai fosse o herói, ele não, assim, um herói, comparar ele com algum herói, ele não seria um Capitão América, não seria seria um anti-herói, sei lá, o Batman, né? Um cara que
é um justiceiro. Então, eu acho que, assim, ninguém é perfeito. Ele fez, eu não posso negar, falar que ele não fez coisas que erradas. Algumas atitudes, como todo mundo faz, tá? Eu, você, todo mundo tem atitudes erradas em algum ponto da vida, né? Então, a gente não pode julgar os outros como se as pessoas fossem santas, né? Como as pessoas fossem só fizessem coisas como se a gente fosse santo, né? Então, assim, eu acho que antes de tudo a gente criticar alguém, principalmente alguém que não está aqui mais para se defender, a gente tem que olhar para dentro e ver se a gente você é um santo, você nunca errou, você nunca teve uma atitude errada, entendeu? E aí sim, se você nunca teve, ok, vai, julga. Eu não conheço ninguém que nunca errou, né? Então, é, eu acho que antes de tudo a gente tem que olhar para dentro e ver, se perguntar e se a gente tem o direito de falar alguma coisa, né? Eu acho que eu não fico chateado com, assim, já fiquei muito quando era pequeno, mas eu não fico chateado com mensagens negativas, comentários negativos. Tiveram alguns no YouTube, eu acho. Eu até apago porque eu tenho o direito de apagar, é a minha opção. E eu não quero aquele espaço ali de negatividade contagiando o pessoal. Mas assim, eu não fico mais chateado com esses comentários, porque eu acho que cada pessoa tem a sua opinião, eu tenho que respeitar isso. Eu não vou mudar a opinião de todo mundo sobre o meu pai, nem quero. Eu acho que tem que ter mesmo essa diversidade de opiniões aí, essa controvérsia. Ele realmente era uma pessoa, vivia uma vida controversa, polêmica, mas, como eu disse, ele foi um pai maravilhoso para mim. Para os amigos dele, ele era um herói. Então, assim, não existia. Para os amigos dele, ele não tinha defeito nenhum. Então, assim, para você ver, ele fez muito mais coisas boas, teve muito mais ações boas do que as ações ruins que a mídia enaltece e quer multiplicar para né, ganhar cliques ou enfim, fama. Mas, de novo, ele foi um pai maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa, foi uma pessoa maravilhosa. E todo mundo, antes de falar alguma coisa, primeiro tem que pensar duas coisas. Ele não está mais aqui para se defender, né? E segundo, que ninguém é perfeito, todo mundo erra. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa mais, de novo, não fico chateado com ninguém que fala mal. Às vezes até eu não cheguei a falar isso no documentário, mas era um dos tópicos que a gente ia falar, era sobre como que eu lidei com as críticas depois que ele veio a falecer. E o engraçado era que pequeno, eu ficava bem chateado, né? Quando eu li aqueles comentários, quando eu tinha 7 anos, quando eu estava fazendo 8 anos quase, foi quando descobri como que ele morreu. Porque minha família não tinha me falado os detalhes. Falou que havia falecido, tinha sido um erro médico, e foi. Mas não tinha me falado os detalhes. O que aconteceu no dia, né, como que ele foi parar nessa situação. E aí, quando eu tinha 8 anos, eu estava procurando uma luta dele para mostrar para um amigo meu no YouTube. E aí eu me deparei com uma reportagem do canal do Fantástico, né, da Globo. E aí eu vi essa reportagem inteira. É uma reportagem cobrindo todos os detalhes do que aconteceu no dia. E aí, eu não sei se está certo, se não está, mas enfim, foi a informação que eu tive quando eu tinha 8 anos de idade. E para mim eu vi aquilo, levei um choque, claro, porque eu não sabia o que tinha acontecido, mas eu levei um choque maior ainda das centenas de comentários horríveis que estavam ali no YouTube. Então, quando eu estava lendo aqueles comentários, assim, comentários horríveis, tipo assim, porra, foi tarde, ou assim, isso eu tô falando aqui para eu não quero nem falar no vídeo, mas comentários assim, realmente horríveis, que eu jamais iria falar isso pro filho do meu pior inimigo, maior inimigo. Então, quando eu li aquilo com 8 anos, eu ficava me perguntando o que estava acontecendo, por que as pessoas estavam falando aquilo. Ele, para mim, foi uma pessoa tão maneira, tão especial, por que estavam falando mal do meu pai? E aí eu ficava bem puto, né? Ficava, porra, tem que defender ele de alguma maneira. Então eu ia, xingava, ficava me perguntando por que estavam fazendo isso. Conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que cada pessoa tem a sua opinião. E eu tenho que respeitar isso. Eu não posso concordar, mas eu tenho que respeitar. Então o que eu passei a fazer,
eu vi um comentário desse, por exemplo, no Instagram ou em algum lugar, eu ia, entrava em contato com a pessoa, mandava mensagem, falava, pô, fulano, Marcelo, sei lá, Marcelo, então, eu vi o seu comentário lá, tudo bem, eu sou o filho do Ryan, não tô vindo aqui para brigar, só queria saber por que você pensa dessa maneira. Eu tive uma experiência totalmente diferente e queria entender um pouco mais do seu lado, talvez você entenda um pouco do meu, né? Então, assim, foi uma maneira que eu vi de lidar com essas críticas e sem fazer o mesmo que as pessoas estavam fazendo. Se eu chegasse lá e começasse a xingar todo mundo, né, não ia resolver nada. Então, assim, 9 das 10 pessoas que eu falei foram educadíssimas e a gente conseguiu se entender e passaram até a admirar meu pai, né? Então, assim, eu acho que isso é um exemplo não só é uma opção, né, de como lidar com crítica, qualquer problema que você tem, não só para com crítica, mas para tudo, né? Então eu ia, falava com as pessoas, conversava, às vezes até ligava, né? E bem novo. Então assim eu comecei a entender como que eu tinha que seguir na vida, sem querer impor as coisas, confrontar as pessoas com ideais diferentes. Eu tenho que respeitar, e se eu não vou mudar a opinião de todo mundo, mas eu não quero mudar a opinião de todo mundo, só quero mostrar quem ele foi para mim. Bacana essa revelação. Isso você não tinha falado em lugar nenhum, né? De que você Não, entrava no. não tinha falado. Bacana. Interessante. Bem, É. bem legal isso, né? Imagina a pessoa vendo o filho dele. E uma bacana defesa que você já fazia do seu pai nessa época, né? Você É. novo, mas É, querendo defender o legado dele, que é o seu pai, né? eu me boto num lugar, assim, eu tô num lugar, né? Então eu tento mostrar para a pessoa como ela se sentiria se, Deus queira que não, ela viesse a falecer e alguém estivesse falando mal dela, o filho dela, né, o filho da pessoa vendo aquilo, como é que ela, entendeu? Se ela ia gostar. Então todo mundo Exatamente. entendia, então a família, né? As pessoas, o que eu acho engraçado é que eu vi isso numa reportagem em algum lugar, né? Eu achei um exemplo bom para usar. Era um fotógrafo, era um cara que fazia filme, enfim, em guerra. Então ele ia para várias guerras e tirava foto de cenas horríveis de guerra, né? E aí o que ele falou numa entrevista foi que ele não conseguia ver com os olhos dele, né? Se ele visse com os olhos dele o que estava acontecendo, ele até desmaiava, ficava passando mal, tinha um ataque de pânico, né? Mas quando ele botava as lentes da câmera em frente aos olhos dele, ele a emoção dele sumia, né? A E eu percepção acho toda mudava, né? a percepção toda mudava. Ele achava aquilo como se fosse até um jogo ou algo irreal. Então eu acho que para as pessoas que está acontecendo muito hoje é isso. Quando você está por trás de uma tela, você não tem emoção, você acha que aquilo é um algoritmo ou sei lá, um programa. E não, do outro lado ele tem uma pessoa, tem uma família que está sofrendo com a morte de um pai, de um filho, de um irmão, de um tio, entendeu? De um sobrinho. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender mais essa parte que não é porque você está numa tela, a pessoa não está aqui, que você, entendeu? Eu tenho certeza que ninguém jamais falaria isso para mim na minha cara, entendeu? Não por medo, por alguma coisa, mas por entender a minha situação, entendeu? Ou da minha família, de qualquer pessoa. Então eu acho assim, a gente tem que parar com isso as pessoas têm que parar com isso de na internet elas falam coisas horríveis que jamais falariam na cara da pessoa. Então você tem que se perguntar, toda vez que você for fazer um comentário, assim, isso eu não estou falando que todo mundo tem que fazer, estou falando que eu faço. Toda vez que eu vou fazer um comentário ou mandar alguma coisa para alguém na internet, algo negativo que eu não faço, eu me pergunto, eu faria isso se a pessoa estivesse aqui na minha frente agora? Sim? Ok, sim, então tudo bem. Então eu vou fazer. Se não, não tem motivo. Porque quando a pessoa vir, eu não vou fazer. Entendeu? Então, isso é um exemplo do que aconteceu muito com meu pai, né? Jamais ninguém ia falar isso na frente dele. E agora que ele não está aqui, as pessoas estão. A internet infelizmente, dá uma voz a pessoas medíocres, né? Que não, só tem besteira para falar.
tem uma questão também que é a questão da maturidade ou até do bom coração da pessoa. Por exemplo, a vez que a gente fez a primeira entrevista, teve uma pessoa que escreveu assim: poxa, eu não gostava de jeito nenhum do Ryan, mas pô, esse menino é tão maduro para a idade dele, eu não vou criticar. Então o cara, ele fez uma reflexão, Sim, mesmo ele pode até continuar não gostando do Ryan, mas a partir de hoje ele deixou esse menino aí que é um cara educado, bem criado, pô, já não, a minha impressão dele já vai mudar um pouco, ou daqui sim, para sim, frente eu sim, não falo mal sim, dele mais, porque senão o filho dele não vai se sentir bem, e eu gostei do filho dele, sabe assim, a pessoa tem sim, que ter um sim. pouco de maturidade nesse sentido. Sim, eu admiro, agradeço todo mundo que tem essa atitude. Eu acho assim que é algo que é algo que eu faria, que eu não quer dizer que eu não faria, né? Eu não falaria mal do. Eu já até falei isso. Meu pai tem um cara aí que fica xingando ele toda hora. Eu não vou falar o nome, que eu não quero dar atenção para quem é, mas enfim, é um cara que mesmo depois que ele veio, meu pai faleceu, ele xinga o cara, xinga meu pai até hoje, né? E, assim, meu pai não fez mais nada para ele, não tem mais nada para fazer. Então, ele fica xingando, xingando, xingando. E eu até falei para ele, é um negócio que eu jamais faria com você. Se você tivesse, não sei se ele tem filho ou não, mas se você tivesse um filho, se você tem um filho, você veio a falecer, eu jamais iria ficar falando mal de você publicamente, entendeu? Pro seu filho. Tinha umas pessoas comparando meu pai com Hitler, tipo assim, então só porque o cara morreu não pode mais falar mal. Porque como assim, bicho, tá falando comparando com Hitler? Entendeu? Então, assim, é uma pessoa retardada, com todo respeito, entendeu? Pô, e eu falei para essa pessoa, falei, ó, jamais faria isso com você, jamais. Você, eu não gosto de você, eu não tenho nenhuma empatia com você, mas eu jamais, por respeito ao seu filho, à sua família, eu não falaria mal de você, entendeu? E eu acho que, assim, de novo, eu tenho que respeitar a opinião, mas eu não preciso concordar, né? Então, eu não vou, é como eu disse, eu não vou mudar a opinião de todo mundo, eu só quero mostrar quem ele era para mim e para os amigos dele. Ô, Ryan, as duas perguntas finais. No documentário tem uma parte que você fala que você no início você não gostava do jiu-jitsu e tal, e depois você passou a gostar até um ponto que você fala que hoje em dia, quando você treina, quando você está em competição, é a hora que você fica mais feliz na sua vida. Então, qual foi o momento que você passou a olhar para o jiu-jitsu e falou: caramba, esse negócio que a minha família toda gosta, todo mundo é craque nesse tal de jiu-jitsu, eu não gostava, passei a gostar. Qual foi o dia que te deu o estalo de você passar a se apaixonar pelo jiu-jitsu? Né, então, quando eu crescendo, eu sentia muita pressão. Acho que não tanto da minha família, mas mais pelas pessoas em volta, né? De lutar, de ter uma performance boa, extraordinária. Então eu ficava me botando muita pressão, então eu não queria treinar no jiu-jitsu, porque aí se eu não treinasse jiu-jitsu, não ia ter que competir. Se eu não competisse, não ia ter motivo ninguém para falar mal de mim, não ia ter motivo nenhum para, né, ninguém me criticar de alguma maneira. Então eu treinava muito pouco, treinava assim 2 vezes por semana, mas para alguém na minha família isso aí não é nada, né? Então, até para qualquer competidor, eu treino 2 vezes por semana, assim, se você quer competir em alto nível, é muito pouco. Então eu não treinava nada e eu gostei muito, quer dizer, eu gostava realmente, mas eu fui muito pro caminho do boxe, Muay Thai, MMA, quando era bem novo, porque era uma maneira, era tipo uma válvula de escape para mim. Assim, isso aqui eu competi judô. Então, por exemplo, eu ia lutar judô porque na minha cabeça eu não tinha responsabilidade de ganhar ali, né? E o engraçado até ganhei alguns campeonatos de judô, né? Porque eu não tinha pressão, né? Então, eu treinava E no judô, jiu-jitsu você era Grace, além exa- de ser Grace, filho do Raya, né? Então, a exatamente. Então, cobrança, a pressão exato. fortíssima. Exato. Então eu pequeno também via vários comentários sobre mim, falando, esse filho dele aí não sabe de nada, não treina, não faz isso, não faz aquilo. E eu ficava chateado e com medo até né, de lutar, de fazer tudo. Então foi até eu mudar para Nova York, um pouquinho antes eu comecei a treinar mais no Rio, mas quando eu me mudei para Nova York mesmo, com 14 anos, eu acho, foi quando eu realmente comecei a treinar de verdade, todo dia, 2 vezes por dia. E aí eu realmente vi o que era o jiu-jitsu, entendeu? O que ele proporcionava. Foi realmente quando como eu digo no documentário, que eu acendeu uma chama, assim, né? Eu realmente me apaixonei pelo jiu-jitsu.
assim, eu realmente fico, acho que é o momento que eu estou mais feliz é realmente quando eu estou treinando, quando eu estou lutando, quando eu estou me testando perante não outras pessoas, mas a mim mesmo, né? Quando eu estou me testando comigo mesmo, eu acho que é quando eu estou mais feliz. Assim, eu já, como eu disse, já fiz vários esportes, mas foi no jiu-jitsu que eu percebo que quando eu estou ali, eu estou 100% no momento, estou vivendo o momento. Isso eu acho que é algo que todo mundo que treina, todos os praticantes de jiu-jitsu conseguem experienciar de uma forma ou de outra. E por isso que o jiu-jitsu é uma arte que está, né, em todos os cantos do mundo. Todo mundo é apaixonado pelo jiu-jitsu, todo mundo quer promover, quer que você, né, treine, comece a treinar, quer que todos os familiares treinem, né? Realmente é algo viciante, né? Uma experiência viciante. E a única parte ruim é quando acaba, quando a gente para de treinar, que a mente começa a ficar conturbada de novo, né? E aí a gente tem os problemas diários, que a gente tem que ir com estresse, mas toda vez que a gente pisa no tatame, que a gente começa a treinar, os problemas vão embora e você só está pensando na próxima pegada que você vai fazer, na posição que você vai fazer. Então, isso que eu acho que é a beleza do jiu-jitsu, é você conseguir estar no momento ali, independente de qualquer coisa, outra coisa que esteja acontecendo na sua vida. E você é um faixa roxa duríssimo, né? Já vem vencendo aí várias competições, enfim. Já está escrevendo seu legado como um grande Gracie dentro do jiu-jitsu. Ainda tem muita coisa ainda pela frente, né? Agora, Valeu. fazer a pergunta final. A pergunta final, sem dúvida, a parte mais emocionante do documentário é a parte final, quando você fala, pai, fazia muito tempo que eu não escrevia para você, e você vai e escreve aquela a última carta para ele. Aí a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: daqui para frente, você vai continuar escrevendo? Te deu uma chama assim de quer saber? Agora eu vou voltar a fazer isso, vou escrever para ele ou não? Não, com certeza, eu acho que eu sempre vou fazer isso. Assim, eu até falei isso em outro lugar, mas não tem um cronograma, vou escrever tal dia, tal hora. Não, quando eu tenho vontade, quando eu sinto falta dele, quando realmente eu sinto vontade de conversar com ele, é quando eu escrevo a carta. Eu acho que, como eu disse, a gente tem tanto problema na vida. Claro que as pessoas têm. Eu falei errado. A gente tem tantas coisas boas na vida, mas às vezes com problemas pequenos, a gente, a gente foca nos problemas, né? E esquece as coisas boas que a gente tem. E voltando agora no assunto do jiu-jitsu, quando a gente treina jiu-jitsu, esses problemas pequenos, que são pequenos, desaparecem, né? E aí a gente só fica com as coisas boas, com o momento, tudo de negativo vai embora. E eu acho que esse efeito, né, esse efeito, eu até digo espiritual, mental, quando você está treinando. Claro que conforme você for treinando mais e mais, você vai desenvolvendo isso, mas ele não dura para sempre, né? E para mim, escrevendo as cartas foi uma maneira de prolongar ele, né? Esse efeito de realmente me conectar com algo maior, de realmente talvez tentar preencher esse vazio que eu sinto pela ausência do meu pai, crescendo e até hoje, né? E é engraçado que quando eu era pequeno eu achava que quando eu tivesse mais velho, agora na idade que eu tô, eu já não sentiria falta dele do mesmo, né, da maneira que eu sentia naquela época. E é engraçado que hoje eu sinto até mais do que eu sentia, né, os momentos assim, eu indo lutar, eu tudo, né, eu ganhando a minha faixa roxa, ganhando uma faixa azul, ganhando o Pan-Americano, que foi um campeonato que ele ganhou. Então, assim, são muitos momentos que eu sinto falta dele hoje em dia. Eu achava quando era pequeno que hoje eu já não iria lidar melhor com isso, né? Mas eu amo muito ele, sempre vou amar, sempre vou escrever as cartas para ele. Eu acho que recomendo a todo mundo que sente vontade de escrever, né, tem algum vazio, alguma coisa assim que, né, para preencher. Eu recomendo escrever as cartas. Se você não tem alguém para escrever, que eu acho difícil, a gente sempre tem. Quando eu escrevo as cartas, eu não estou só escrevendo a carta para o meu pai, eu estou escrevendo a carta para aquele menino também, aquele garoto que ele brincava na sala, no ringue. Então, acho que é uma maneira também da gente
se reconectar com a criança que a gente tem. Eu sei que é bem clichê falar isso, mas é verdade. A gente tem uma criança dentro da gente e eu acho importante a gente não perder essa conexão. Tá? Então, escrevam essas cartas que faz bem. Bacana. Eu também perdi o meu pai muito cedo e agora pensando nisso, essa, essa situação de colocar as cartas realmente, de uma forma ou outra, é como se você tivesse uma conexão com ele e tal, imaginando quais as respostas que ele daria também, Sim, pelo que a gente conhecia dos nossos pais, enfim. Bacana. E o bom é que, além da parte do seu pai, que é uma homenagem que você está fazendo a ele, essa parte também de você conseguir preencher uma lacuna na vida de milhares de pessoas que estão passando pela mesma situação. sim. Tamo junto, meu irmão. Pô, sempre uma honra Obrigado. falar com Obrigado. você. Desculpa aí, essa sexta-feira, a hora de você tá saindo com alguma gatinha aí, eu tô aí te Não, atrapalhando, te só atazanando. só treino, só treino. Amanhã tem treino cedo de competição. Tranquilo. Fica com Deus, irmão. Sabe que eu te admiro muito, a gente sempre Igual- conversa e, para quem não te conhece, você é um cara, realmente é um cara de ouro, cara, um cara iluminado. Tamo Obrigado, junto, cara. meu Tamo irmão. junto. Obrigado. Estamos juntos. Valeu. Valeu.